Então abra a sua Bíblia em João, capítulo 21. Vamos ler hoje do verso 15 ao verso 22. João, capítulo 21, do verso 15 ao verso 22. A palavra de Deus diz assim, vou ler aqui na King James. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele, lhe ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Verso 18. Na verdade eu te digo, quando tu eras jovem, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Verso 19, ele falou isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Verso 20, então Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo, a quem Jesus amava, e que também se reclinara sobre o seu peito na ceia, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Verso 21, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e o que fará este homem? E no verso 22 e último, vendo Pedro a este, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedir auxílio do nosso Senhor, ajuda na iluminação para entender o texto, na compreensão e principalmente na transformação dos nossos corações e da nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da sua palavra que foi lida, estamos aqui, Pai de amor, sedentos pelo teu ensino, pelas tuas correções e principalmente pelo teu alimento. Que o Senhor possa, Pai de amor, nesta noite, neste momento, nos ajudar, nos conceder graça para entender o texto, para que possamos, Pai de amor, absorver os ensinos de Cristo contidos na Tua Palavra. Abençoe, Pai de amor, que estão aqui comigo, cultuando ao Senhor. Abençoe aqueles que estão em seus lares, cultuando ao Senhor também, na mesma fé, no mesmo Espírito, Pai, ao único Deus. Que o inimigo não tenha força, que o inimigo não tenha poder, e que apenas a Tua graça e a ação poderosa, Senhor, do Espírito Santo em nós, haja aqui e seja soberana sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Oramos assim no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Semana passada, falamos sobre a glória de Cristo na praia. Vimos como foi esse contato, esta aparição de Jesus Cristo no próprio Evangelho de João, aonde os discípulos tinham desobedecido ao Senhor
Eles tinham recebido uma ordem para aguardar Jesus Cristo no monte, porém eles abandonaram, seguindo Pedro, na sua impulsividade, voltando às suas práticas de pesca, às suas práticas antigas. Eles pescando a noite inteira, não tiveram resultado nos seus meios, com as suas próprias mãos. Depois de uma longa jornada de pesca improdutiva, Jesus Cristo lhes aparece na praia, porém eles não o reconheceram. Este, pela sua autoridade, diz: lance a rede, já de manhã. Assim eles obedecem, assim eles enchem aquela rede, vão para a praia. Pedro tem um encontro e Jesus ali prepara um banquete para eles. Jesus estaria aqui, na continuação dessa narrativa, trazendo os discípulos e principalmente Pedro ao recomissionamento do seu apostolado, do seu ministério, para aquilo que Cristo deseja que seja feito através da vida de Pedro, feito por Deus, feito através de Cristo. Agora, irmãos, entramos na continuação, no desfecho também do livro de João. Como foi essa conversa com Pedro? Quais foram os resultados? O que Cristo teve que ensinar de frente com a incredulidade ou fé deficiente de Pedro? O que Cristo teve que trazer à memória de Pedro? Quais foram os ensinos? Hoje vamos falar um pouco sobre as exigências do Evangelho. O que Cristo necessita, o que o Evangelho nos condiciona como resposta a um chamado eficaz. Assim como Pedro agora está sendo recomissionado a ser um pescador de homens, assim também acontece com nós, com cada um de nós. Precisamos entender quais são as consequências deste Evangelho. Temos que entender que o Evangelho não foi feito, nem pregado por Cristo, nem ensinado por Cristo, muito menos pelos apóstolos, para que eu e você tenhamos uma vida boa. Não foi para isso que o Evangelho nos foi confiado, nos foi entregue. O Evangelho, na sua essência, vem para transformar a vida do ser humano, do indivíduo. E através dessa transformação, como eu disse, algumas exigências serão colocadas em nós. É impossível ser um seguidor de Cristo sem autonegação, por exemplo. É impossível. O Evangelho não é baseado em bem-estar. O Evangelho não foi feito para saciar os seus prazeres, ou muito menos realizar os seus objetivos. O Evangelho não foi feito para isso. O Evangelho chama pecadores a se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Podemos observar isso nas falas do próprio Mestre, do próprio Jesus Cristo. Por exemplo, em Mateus 16, verso 25. Diz o texto: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Em João 3, 29 e 30, ele ainda fala: a noiva pertence ao noivo, o amigo presta serviço ao noivo, e o que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Pedro está aqui
aqui recebendo de novo. Pedro está aqui ouvindo novamente a voz do noivo. Pedro está aqui sendo recolocado no caminho que é estreito, um caminho que realmente nos cobra, um caminho que nos transforma, um caminho que nos capacita também. Mas muito temos nos deparado por aí, ouvido. Muitos têm ensinado, inclusive, um evangelho contrário a este que estamos aqui vendo. Eu classifico este evangelho como um evangelho mórbido. O que seria esta palavra mórbido? Um evangelho doente, um evangelho triste, sem forças, um evangelho sem vida. Jesus nunca ensinou sobre um evangelho fácil, nem muito menos sobre um evangelho mórbido. Esta é a palavra utilizada para um evangelho que ensina e que gera uma falsa certeza de salvação e que gera uma falsa confiança, que coloca o indivíduo em uma adoração idólatra. Por que idólatra? Porque ele cria um Deus em sua própria mente, adaptado à sua vontade, ao seu ser e naquilo que ele quer. Isto não se chama evangelho genuíno, evangelho de Cristo. Lucas, no capítulo 14, do verso 26 ao 33, Jesus Cristo fala o que é um verdadeiro discípulo. Vamos analisar esse texto. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É claro, Jesus já fala claramente. Volta, por favor. Jesus fala claramente, não pode ser meu discípulo. Cristo tem que estar acima de todas as coisas, inclusive pai, mãe, mulher, ou esposo, ou filho, ou filha, irmãos ou irmãs. Se eu, como discípulo de Cristo, coloco à frente dele, do meu Salvador, alguma coisa parecida ou semelhante a esta narrada pelo próprio Cristo, não pode ser discípulo. Prossiga. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, lembrando que cruz é instrumento de morte, cruz é consequências de um evangelho genuíno. Cruz é seguir as pegadas de Cristo, ser sujeito às mesmas coisas que Cristo foi submetido. Aquele então que não carrega a sua cruz e não o segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, ele já entra com essa figura de linguagem. Ele já entra aqui colocando os seus discípulos para refletir e que esse texto faça você e eu refletir naquilo que Cristo te entregou e te chamou. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O problema se encontra aqui. Vamos continuar rapidinho. Mas o problema se encontra aqui porque muitos falam que esta torre precisa de pouco material. Mas Cristo está falando de discípulos. Cristo já expressou e já disse na sua palavra, nos seus ensinos, qual é o preço
necessário para ser discípulo, o que cabe a mim e a você é fazer um devido planejamento, saber se eu sou apto, saber se Cristo realmente tem me capacitado para isso. Por isso eu tenho a impressão de que este caminho, ou, conforme o texto, torre, é algo simples, é algo que me oferece benefícios, e eu não preciso de muitos materiais para construí-lo. Certamente, eu serei pego de surpresa, serei surpreendido no grande dia. Mais uma. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Será motivo de vergonha. Mais um. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esta pessoa não vai chegar ao final. Esta pessoa não vai ter êxito no seu caminho. Pode passar. Ou qual é o rei? Agora mais uma ilustração para nós. Ou qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma que qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possuir, agora ele faz um link com toda a ilustração que ele fez, com toda a figura de linguagem, ele linka o texto com a nossa vida real. Da mesma forma, ele está me dizendo, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possuir, fazer um cálculo, planejamento, analisar, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Era só até o outro. Meu querido, Pedro está aqui se deparando com esta condição. Pedro está aqui tendo que recalcular. Pedro está tendo aqui que planejar o seu caminho como discípulo. Jesus se depara com ele. Jesus faz certos questionamentos a ele que vamos abordar aqui. E eu te pergunto, como está a sua caminhada com Cristo? Como está a sua vida com o nosso Jesus? Mas vimos aqui também no texto e conseguimos enxergar que realmente, mesmo nas dificuldades de Pedro, mesmo nas suas incapacidades, mesmo na sua incredulidade, ele era um escolhido de Deus. Ele era um discípulo verdadeiro de Jesus. Talvez os tempos aqui estivessem não ainda completos nesta transformação. Algumas coisas tinham que acontecer para que ele fosse o apóstolo, o fundamento da igreja. Não somente ele, mas os outros discípulos. Ele precisava reconsiderar tudo o que ele disse, tudo o que ele fez a respeito do verdadeiro caminho. Mas é impressionante como Jesus vem ao resgate dos seus. É impressionante como Jesus Cristo nunca abandona os seus. Isso estabelece, quando Jesus vem a eles e traz os cuidados, prepara uma refeição, resgata eles, isso estabelece uma preocupação enorme divina. O restante do capítulo se concentra principalmente na restauração de Pedro, o líder dos apóstolos. É o que vamos ver. Ele era escolhido de Deus para ser a voz mais significativa para o Evangelho aos judeus, nos dias iniciais da igreja. Eu falei um pouco semana passada que realmente ele era um líder. Ele foi um líder. Em Atos você vê que ele sempre era o porta-voz dos apóstolos. Em Pentecostes você vê que o sermão era de Pedro. Quando montam o Sinédrio, ele era o porta-voz, ele falava, ele dirigia. E realmente, todo este acontecimento traz algumas consequências
positivas na vida de Pedro. Jesus está aqui tendo um trabalhar especial com Pedro. Pedro, uma peça importantíssima do Evangelho. Não temos dúvidas quanto a isso. Não temos dúvida que Pedro foi realmente influente. Não temos dúvida que ele foi um dos alicerces da igreja. Pois o próprio Cristo disse que edificaria a igreja sobre este nome. Sobre o trabalho dele e dos outros apóstolos. Mas a deficiência, neste momento, nessa narrativa de Pedro, é que ele ainda não entendia. Eles tinham algumas dificuldades de entender quem realmente era Cristo. Eles tinham dificuldades de entender o verdadeiro propósito do sacrifício de Cristo. Eles eram tardios a compreender. Nécios é a palavra utilizada em algumas versões. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo por aqueles que são seus, chega até eles para fazer esse resgate. Pedro precisava entender como funciona esse amor. Eu e você precisamos entender o que é realmente amar a Cristo. O que é realmente amar a Deus. E o texto, não existe texto melhor para mim e para você, para explanar o tema amor. O que é amor? Primeiramente, precisamos visitar o Antigo Testamento para entender o que é este amor e o que faltava em Pedro. No Antigo Testamento, Jesus entra neste assunto, no tema amor, que move a vida de todo cristão. É o amor, acabamos de falar no EBD, um relacionamento de amor. Sem este relacionamento, somos incapazes de se relacionar com Deus. A grande confissão de fé no Antigo Testamento se baseia no amor. O amor implica em obediência. Guarde essa palavra. Obediência está totalmente atrelada com o amor. Moisés chamou Israel à obediência. Daniel e Neemias fizeram uma oração à obediência. Davi era um homem amoroso para com Deus. Mas que amor era esse que Davi tinha no seu coração, senão a própria obediência aos estatutos do nosso Senhor? Deuteronômio 6, verso 5, fala sobre essa confissão do Antigo Testamento. Deuteronômio 11, verso 1, fala sobre Moisés chamando o povo à obediência, ao verdadeiro amor. Daniel 9, verso 4, fala sobre a oração baseada no amor. Neemias, de igual maneira, também fala isso no capítulo 1, verso 5. E no Novo Testamento, o que dizer sobre amor e obediência no Novo Testamento? O Novo Testamento também ensina que o amor é a marca de um verdadeiro crente. Sem amor, não conseguimos agradar ao nosso Senhor. Não conseguimos estar no verdadeiro caminho. Jesus ensinou que o maior mandamento é baseado no amor. Esse amor, por sua vez, conduz à obediência. Mateus, capítulo 22, verso 37. O maior mandamento. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É baseado em amor o nosso relacionamento ou não? Eu pergunto para vocês. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz que este amor nos conduz à obediência. Por quê? Vimos até na EBD. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrem. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se o apóstolo Paulo disse que este amor nos conduz a esta obediência, de não viver mais para nós mesmos, para si mesmo,
a qual morreu por nós, como é que você expressa o seu amor para com Deus? Como é que você expressa o seu amor para com Cristo? Como é que você recebe o Evangelho? Se Pedro está aqui no texto desobedecendo, voltando às suas antigas práticas de trabalho, aquele que seria o pescador de homens querendo pescar peixes, ele entendeu a essência deste amor. Ele entendeu, isso é uma pergunta, ele entendeu o que significa. Eu pergunto, e você entendeu? Muitas pessoas, meus irmãos, muitas pessoas acreditam porque um dia assinou um cartão, acredita que porque um dia levantou a mão, acredita porque um dia até mesmo desceu as águas do batismo, tudo está resolvido. Não se exige mais nada. Nós temos que olhar para os registros dos evangelhos, principalmente na vida de Pedro, que professava uma fé, nós vamos ver isso aqui, professava uma fé em Jesus Cristo, caminhou com Jesus Cristo, mas estava abandonando. Muitas pessoas não entenderam qual é a essência disso que estamos falando, qual é a essência do Evangelho. O verdadeiro amor, ele vai além de palavras. Não são palavras apenas que demonstram o seu amor. Quantas pessoas você já deve ter ouvido dizer que te ama? Porém, essas pessoas, no momento mais difícil, virou as costas para você. Quantas pessoas ainda dizem que nos amam? Quantas pessoas você acha que diz que ama Cristo, que morreria por Cristo? Porém, quando este é provado, quando este é submetido ao fogo que prova as nossas obras, que prova aquilo que dizemos, inclusive, este não passa no teste. Pedro era esta pessoa que dizia, que falava, mas foi resgatado. Vamos ver isso. Pedro aprendeu da maneira mais difícil o que significa amar Jesus Cristo. Ele havia declarado sua devoção inabalável. Ele, mais do que ninguém, na última ceia, vamos ver esse texto, pouco tempo depois, proclamou que nunca o abandonaria. Nunca o abandonarei. No entanto, quando suas fichas caíram, quando a realidade veio, quando veio a verdade, ele foi submetido ao teste. Você conhece a história que ele negou a Cristo 3 vezes. No entanto, quando suas fichas caíram, o amor confesso de Pedro falhou. E ele abertamente negou 3 vezes Jesus Cristo. Sua coragem alardeava. Ele era um homem impossível. Provou ser apenas palavras vãs, palavras vazias. João 13, versos 36 e 37, vemos a declaração de Pedro na última ceia. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora. Agora, atenção ali para o agora. Mas me seguirão mais tarde. Naquele momento eles não entendiam. Naquele momento eles não eram aptos. Mais um, 37. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Pedro afirmava isso. Ele tinha convicção disso. Porém, momentos mais tarde, ele estaria negando Cristo 3 vezes.
Isto fala alguma coisa com você, irmão? Isto te revela alguma coisa? Em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso 33, Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí vem aquele hino que todos vocês devem conhecer: tudo entregarei, tudo eu faço por Cristo. Constantemente estamos anunciando isso nos louvores, falando isso. Cuidado, porque antes de anunciar isso, precisamos entender o que significa o Evangelho. Entender como? Em obediência. Precisamos viver as marcas do Evangelho, viver as marcas da cruz, viver como Cristo. Não podemos apenas lançar palavras ao vento, palavras vãs. Mas como foi dito em João, ele realmente resgata e nos mostra o verdadeiro amor. O amor é a própria obediência, como eu disse. O amor de Cristo nos restaura. O amor de Cristo nos ensina. Jesus sabia que se Pedro exercia um papel crucial, exerceria um papel crucial para a igreja primitiva. Jesus sabia que precisava trabalhar. Jesus sabia que precisava resgatar ele. Afinal, Pedro era um escolhido de Deus. Ele o havia escolhido para ser a base, juntamente com os outros apóstolos. Ele precisava ser restaurado. Pedro precisava entender que, embora ele tivesse abandonado Cristo, Cristo nunca o tinha abandonado. Cristo nunca nos abandona. Cristo sempre está conosco. Aqueles que são verdadeiramente os seus discípulos, Cristo nunca os abandonará. Cristo nunca os abandonará. O Espírito convence, o Espírito traz de volta, o Espírito coloca no caminho certo. Assim como Pedro está sendo recomissionado, recebendo de novo a sua comissão, o seu comissionamento. O amor de Cristo nunca se apartará de nós, como diz Romanos 8, versos 38 e 39. O que nos separa do amor de Deus? Estas palavras são lindas, mas são para os discípulos verdadeiros. São os discípulos que se auto-negam, carregam a sua cruz. Esses discípulos experimentam deste amor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é para os discípulos, isso é para as pessoas. Por isso que Jesus Cristo está aqui resgatando esses discípulos. Por isso que Cristo está aqui ensinando novamente, ressurreto, de uma forma ressurreta, poderoso, que venceu a morte, indo ao encontro daqueles que são seus. Cristo nunca os abandona, porque o amor dele é verdadeiro. O amor dele nos coloca nessa esfera de obediência e nos constrange. Esse amor que nunca abandona, esse amor que sempre acompanha os verdadeiros discípulos, constrange. Constrange e nos coloca em uma situação de vergonha, porque ao olhar para ele, vemos o quão somos imperfeitos. Pedro vai passar por este constrangimento. Agora acompanhe comigo, no verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Depois de comer, depois de receberem os cuidados necessários, porque Cristo não desampara, como foi dito semana passada, as nossas necessidades. Ele não deixa a gente ao léu, soltos, sem a providência necessária. Cristo cuida de todos os detalhes. Eles chegando depois de uma noite inteira de pesca, cansados, desanimados, com a visão na cabeça, com a imagem do seu libertador estar morto. Cristo ainda não tinha aberto o pensamento, o entendimento deles. Precisava de um toque especial. E ele estava lá, fazendo aquela refeição para os seus discípulos. Jesus deu início então aqui à restauração, confrontando Pedro. Após a negação e desobediência dos discípulos, Cristo nos oferece uma pequena refeição, demonstrando seus cuidados para com eles. Existe maior maneira de nos constranger? Existe maior maneira de ajudar aqueles que nos abandonam, aqueles que nos restituem, aqueles que nos defraudam, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos atacam? Existe melhor maneira de pagar o mal com o bem, de estender a mão e mostrar a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é justamente esta. Olha Cristo nos ensinando. Aquele que o abandonou, aquele que o negou, não só Pedro, porque parece que Pedro está recebendo todos os créditos negativos. Não, os discípulos abandonaram ali após a descida do Getsemane, na prisão de Jesus. Marcos relata que todos correram, todos saíram. Mas olha aqui Cristo, mostrando que o amor de Deus não é um amor banal, não é um amor que é substituído por qualquer coisa. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, nada nos separa deste amor. E um verdadeiro discípulo tem este amor em sua essência. Ele ajuda, ele estende a mão, mesmo que esta pessoa o tenha atingido. Ele abre dizendo, o questionamento abre dizendo as seguintes palavras: Simão, filho de João. Temos que entender que quando Jesus Cristo utiliza deste nome para com Pedro, Simão, após ele ter dado outro nome a ele, era sinônimo de repreensão. Vocês já devem ter visto, ou a sua própria mãe, quando te chama pelo seu segundo nome, é porque a coisa está séria, é porque algo fugiu do controle. Quando minha mãe, por exemplo, gritava lá do seu apartamento: André Luiz, e quando falava Severo da Silva ainda, aí era mais grave. Você deve ter passado por isso. Jesus aqui então abre: Simão, filho de João. Sugere que o que se seguiu foi uma repreensão. Jesus tinha mudado seu nome para Pedro, mas às vezes se referiu a ele como Simão, quando Pedro fez algo que precisava de repreensão ou correção. Era como se o nosso Senhor o chamasse pelo seu antigo nome para lembrá-lo de quem ele era, ou da onde ele o tirou. Aonde podemos ver isso? João, capítulo 1, verso 42. Jesus primeiramente muda o nome dele. Está lá. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Então está aqui o relato. Mateus 17, 25, tem a primeira repreensão. Logo após Pedro ter respondido
aos questionamentos dos cobradores de impostos, Jesus fala isso. Sim, paga, respondeu ele. No caso, Pedro respondendo. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? Olha lá, Simão. De quem os reis da terra cobram tributos ou impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Então, Cristo aqui tem a intenção de corrigir a resposta que Pedro deu aos cobradores. Vemos também em Marcos, capítulo 14, 37, a repreensão que ele faz após a vigília, quando ele chama Pedro e outros discípulos a orarem junto com ele, e eles dormem. Olha lá. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Qual o nome que Jesus chamou ele? De Pedro. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Depois podemos ver em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 31, ele falando que Satanás queria peneirar, um tom de alerta, um tom de exortação também. Simão, Simão, 2 vezes. E quando Jesus repete, é porque é algo grave, é algo que é necessário atenção. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirar-nos como trigo. Como que Jesus abre o texto aqui? A pergunta, perdão, no verso 15, Simão, filho de João. Então Pedro não está numa boa condição neste momento. Depois ele pergunta: tu me amas mais do que estes? O que Pedro estava fazendo? Antes dessa pergunta, qual é o contexto de tudo que lemos aqui, do que trabalhamos semana passada e agora dando continuidade? Pedro estava trabalhando naquilo a qual Cristo o tirou e deu uma nova comissão. Colocou ele para ser pescador de homens. Pedro estava então pescando peixes e não homens. Estava ali com seus itens de pesca, rede, enfim. Jesus, aqui a interpretação correta, que não só eu, mas muitos enxergam, como John MacArthur, enfim, enxergam que estes não eram os discípulos. Jesus não estava instigando ali algum tipo de disputa, enfim. Jesus não tinha essa intenção. A intenção de Cristo era tratar sobre aquilo que eles estavam fazendo. A finalidade e o pensamento de Cristo, segundo o contexto, nos ajuda, é de colocar esses discípulos de novo naquilo a qual eles tinham sido chamados. E a única coisa que destoa do que Cristo chamou é o artifício de pescar. É os itens de pesca. Foi direto ao cerne da questão, Jesus. Como observado no capítulo anterior deste volume, Pedro, impaciente com a demora de Jesus e assediado por seus próprios fracassos, sua impulsividade o levou a voltar a ser um pescador. Desculpe, é no mesmo capítulo, não é o capítulo anterior não. Que ele tinha certeza de que ele poderia fazer bem, ou assim pensava. Ele achava que na pesca ele se encontraria, ele era autossuficiente, os seus próprios meios, como eu falei aqui também, na última pregação. Então Jesus Cristo vai direto no foco, no problema. Jesus Cristo precisava sanar este problema. Jesus Cristo precisava trazer Cristo para a realidade, para aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo. Cristo precisava fazer isso. Era plano de Deus. Essa pergunta tinha a intenção de resgatar o primeiro comissionamento, como eu disse. Mas Jesus confrontou Pedro e o chamou para segui-lo a ser pescador de homens, que ele foi chamado pela primeira vez para ser. Jesus desafiou Pedro a abandonar permanentemente sua antiga vida. E estava lá Pedro agora, voltando aos seus trabalhos. E Pedro responde no verso 15: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Há um jogo de palavras aqui neste momento, e eu preciso que você preste atenção.
Na nossa tradução, no português, não conseguimos pegar esse jogo de palavras. É necessário, com bíblias de estudo, enfim, ou até mesmo algum dicionário, a Bíblia no original, no grego, ela traz palavras que nos dá um total entendimento do que está acontecendo. O que é esse jogo de palavras? Se trata da palavra amor. A palavra amor utilizada na pergunta de Jesus, no original, é o amor chamado ágape. O amor mais elevado da vontade. O que significa então o amor ágape? É o amor mais elevado da vontade. O amor que implica um compromisso total. É um amor obediente. Olha aí o que é ser discípulo. A pergunta de Jesus, então, no grego, no original, traz a palavra ágape. Pedro, tu me amas? O amas é ágape. Pedro, dolorosamente, consciente da sua desobediência e fracasso, afinal, Pedro sabia que tinham negado. Se sentia muito culpado para afirmar que tipo de amor tinha. Os pronunciamentos ousados, que nunca abandonaria Cristo, que sempre estaria com Ele, eram coisa do passado. Quebrado e humilhado, e plenamente consciente de que sua ação se opunha ao amor ágape. Você olhava para Pedro, para a sua vida, você não enxergava o amor ágape. Jesus Cristo está tratando a forma como Pedro estava lhe servindo. Com base nesta definição da palavra, o amor ágape é o amor mais elevado da vontade. O amor que implica um compromisso total. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Eu te pergunto, o seu amor por Cristo é o amor ágape? Vamos continuar. Então Pedro, humilhado, sabendo de que tipo de amor Jesus Cristo estava se referindo, Pedro respondeu usando a palavra filéu, um termo menos sublime, que significa afeto. Ele também apelou para a onisciência de Jesus, lembrando-lhe, você sabe que eu te amo. Ele apela para a onisciência. Jesus faz uma pergunta retórica e Pedro responde utilizando de um dos seus atributos. Você sabe, como se ele dissesse, você sabe que tipo de amor eu tenho? E Pedro também sabia. Para você entender melhor o que significa o amor ágape, a mesma palavra no grego, no original, é utilizada em 1 Coríntios 13, do verso 4 ao verso 8. Olha o que é o amor ágape. O amor é paciente. Pedro foi paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É este amor que Cristo está aqui inserindo na sua pergunta. Pedro, tu me amas? Desse jeito aqui, dessa maneira, tu me amas? A palavra filéu, que é a palavra utilizada por Pedro na sua resposta, deu origem também à palavra para nós no português filantropia, que significa amor à humanidade. Tem outras palavras também oriundas desse original, Filadélfia, enfim, tudo vem deste amor. Mas que tipo de amor? Uma espécie de amor muito inferior ao ágape. Significa um amor baseado em amizade, indica um amor virtuoso e desapaixonado. É o tipo de amor relacionado à amizade e companheirismo.
onde não há presença do amor eros, que é outra versão do grego. O amor eros é voltado mais para a sexualidade, enfim. Não é o caso aqui. É descrito como o amor entre amigos e irmãos. Esse é o amor da resposta de Pedro. Jesus o recondiciona em sua sinceridade. Vemos aqui então, irmãos, que tipo de problema estava na vida de Pedro. Não só na de Pedro, mas também dos discípulos. Que assim como Pedro estava desobedecendo, eles também estavam desobedecendo. Mas Pedro tem um agravante, que é as suas palavras, as suas afirmações. E Cristo está fazendo um trabalhar. Meu irmão, talvez não, eu tenho certeza. Eu e você não conseguimos expressar com palavras esta situação a qual Pedro se encontra. Você imagina Jesus Cristo olhando para a sua face e perguntando que tipo de amor você tem por Ele. E você, sabendo que Cristo sonda o nosso coração, o nosso pensamento, Cristo sabe por onde nós andamos, Cristo sabe o que você faz no seu quarto trancado, Cristo sabe quais são as suas amizades, Cristo sabe aonde você tem ido. Já pensou se Cristo agora, face a face com você, como está com Pedro, te perguntasse que tipo de amor você tem por mim? Eu te digo o que ele está te perguntando agora, porque o texto nos permite a nos fazer essa pergunta. O texto está nos lendo agora. É fácil colocar Pedro, na berlinda. É fácil a gente colocar todos os aspectos negativos em Pedro. Eu pergunto para você. Eu pergunto para mim também. Que tipo de amor nós temos por Jesus? É de se pensar. E Jesus diz no final, olha como começou um trabalhar. Imagina por dentro como é que Pedro estava. Imagina Pedro resgatando aquelas palavras, negando Jesus Cristo, o abandonando. Imagina Pedro, o constrangimento, a tristeza que estava no coração deste homem. Mas eu enxergo também o agir de Deus, o transformar de Deus. Porque Jesus, Cristo aqui está dizendo, no final, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas vem do original bosco, um termo usado de pastores que pastam e que alimentam o gado. O presente do indicativo do verbo denota a ação contínua. Jesus descreveu os crentes como os seus cordeiros, enfatizando não só a sua imaturidade, vulnerabilidade e necessidade, mas também que eles são seus. Aquilo que Cristo comprou com alto preço, Ele entrega aos cuidados daquele que o abandonou, daquele que o negou. Porque a ação de Cristo em Pedro era muito. Tudo certo? Estão comigo aí? Está tudo certo aí? Então cortou? Cortou? Em alguma parte? Cortou a partir de que parte? Cortou? Foi 5 segundos que cortou. Cristo então entrega para Pedro esta dupla comissão. Pedro não seria mais um anunciador do Evangelho, um pronunciador. Cristo estaria dando para Pedro aqui, além de ser um anunciador do Evangelho, seria um apacentador de ovelhas. Ele cuidaria do próprio rebanho de Cristo. João 10, verso 11, diz sobre esse pastor, ágape, esse pastor que ama as suas ovelhas. João 10, verso 11, Jesus falando: eu
sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o amor ágape de um pastor verdadeiro pelas suas ovelhas. Ele dá a vida, ele ama, é um amor sacrificial. Ele abre mão daquilo que lhe traz benefício, das coisas que ele pode ter, e se dedica ao cuidado das ovelhas de Cristo. Ele direciona, ele continua encaminhando. É a mesma responsabilidade para cada pastor hoje. O pastor colocado por Cristo, o verdadeiro pastor, levantado pelo Senhor, comissionado pelo Senhor, ele é um pastor que ama as suas ovelhas. Ele tem um amor sacrificial. Ele abre mão de si mesmo para o cuidado do seu rebanho. Este é o comissionamento de Pedro. Não seria mais um pescador, mas seria também aquele que cuida, aquele que guarda. Prosseguindo agora, no verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus. Pastorei as minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus Cristo utiliza das palavras: Simão, filho de João, você realmente me ama? Continuando a reforçar seu ponto sobre a supremacia do amor como um motivo para a fidelidade, Jesus disse a Pedro novamente uma vez, pela segunda vez, e mais uma vez ele usou o verbo ágape. Neste verso 16, Jesus faz a pergunta utilizando da palavra ágape. E mais uma vez Pedro responde de que maneira? Na palavra filéu. Pedro ainda estava preso ao seu constrangimento. Pedro estava ainda sendo trabalhado por Cristo. Mas Cristo encerra novamente esse segundo questionamento, falando: pastorei as minhas ovelhas. No verso 17, pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Você deve estar se perguntando por que Cristo perguntou 3 vezes. Coincidentemente, Cristo está utilizando de um método para resgatar a memória de Pedro o número de vezes que ele negou a Cristo. O número de perguntas em torno de um amor ágape é o mesmo número de vezes que Pedro o negou. Uma vez que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus lhe fez 3 perguntas pessoais. Também o encorajou, dando-lhe uma comissão tripla. Ele disse: apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. 3 vezes. Que o restaurou ao seu ministério. O que o texto nos traz? O que esta passagem nos ensina? Cristo não está olhando o tanto de vezes que você o deixou de lado. Cristo não está olhando quantas vezes o negou, o envergonhou. Cristo, se realmente você é um discípulo de Cristo, eu te garanto, meu irmão, Deus vai terminar esta obra assim como terminou na vida de Pedro. O ministério, os propósitos de Deus estavam acima do que aquilo que o homem pode oferecer. O homem pode oferecer o quê? O profeta Isaías diz que as obras de justiça do homem são como trapos de imundícia. Jesus nos conhece, Deus nos conhece.
constrange, que nos traz o arrependimento. Estas são as marcas de um verdadeiro filho de Deus, de um discípulo de Cristo, firmado na rocha. Esta é a marca. Pela terceira vez, Simão, filho de João, repreendendo, corrigindo. Meu irmão, pare de querer palavras de falsos profetas. Para de querer palavras que te agradem. Jesus Cristo aqui não está agradando Pedro. Para um grande comissionamento, existe uma grande exortação. A palavra de Deus nos exorta, de Gênesis a Apocalipse. Para de ir para a igreja querendo conforto. Para de ir para a igreja querendo ouvir aquilo que te agrada. Cristo precisa quebrar essa condição tão depravada em nós. E como é que Ele vai fazer isso? Com o poder da sua palavra, que exorta, corrige, que ensina. Se você estivesse lá na cena, junto com Pedro, e perguntasse para ele, interrompesse a conversa com Jesus, e falasse: Pedro, você está se sentindo bem, confortável com este diálogo? Você acha que Pedro iria responder o que para você? O quê? Ele fala: não, está tudo bem comigo. Nossa, como eu estou bem. Estou sentado, estou confortável, estou bem. Tem uma água de coco? Você acha que era isso que ele ia te falar? E por que a gente vem para a igreja querendo isso? Por que a gente abre a palavra de Deus? Vou ver o que Deus tem preparado para mim hoje. Tratamos a palavra de Deus como devocional, para bem-estar. Gostamos tanto, Salmo 91, gostamos tanto de palavras confortadoras. Eu te pergunto se é palavras confortadoras que está mudando a vida de Pedro. Eu te pergunto se são palavras confortadoras que estão recomissionando Pedro ao seu ministério. Não é palavras agradáveis que vai te colocar no ministério de novo. Não é. É o verdadeiro evangelho. A capacitação de Cristo, não nós. Cristo está mostrando para Pedro, não é pelos seus meios, não é por aquilo que você sabe fazer. Talvez finalmente Pedro aprendeu que ele não pode seguir a Cristo em sua própria força. Porque todas as vezes que ele falou: eu não vou te abandonar, eu estarei contigo, aquilo foi no ímpeto, aquilo foi com sua própria força. Do que adiantou? Do que adiantou? Eu te pergunto, você tem servido a Cristo com as suas forças? Com as suas capacidades? Eu te digo, não adianta. É inútil. Repito as palavras de Isaías, são como trapos de imundícia. Não servem para nada. Você quer que eu retrate para você o que Isaías tinha em mente com trapos de imundícia? Era um pano, porque naquela época não tinha absorvente, tá? Era um pano que as mulheres utilizavam. Era aquilo, trapos de imundícia, fedido, lixo. O profeta retrata as obras de justiça do povo como trapos de imundícia. Fortes, né? Não tão fortes quanto as palavras que Pedro está recebendo aqui, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Pedro, tu me amas? Amor ágape. Resposta? Murcha. Eu te amo. Filéu. Filéu. Meu irmão, você sabe qual é a tradução no original de Gálatas 5, verso 22? Do amor do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Você sabe qual é a palavrinha amor que está em Gálatas 5, 22? Eu te digo, é o amor ágape. É o ágape, não é o filéu. O filéu é o que eu naturalmente posso sentir por qualquer um. O amor por Cristo, ele tem que ser o ágape. Ele tem que ser aquele oriundo do próprio Espírito.
ele tem que ser esse amor sacrificial. Por isso que Cristo repetidas vezes fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se você me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua irmã, lembra dessas palavras? É porque ele está se retratando de um amor filéu, não do amor ágape. É o amor filéu. Seu amigo. Jesus é seu amigo? Olha que eu já ouvi canções aí. Jesus é meu amigo, meu irmão camarada. Estranho. No mínimo estranho. No mínimo estranho. Porque não é este amor oriundo do Espírito Santo de Deus. Não é este amor que Jesus Cristo está colocando nos seus questionamentos. Não é este amor. Pedro permaneceu obediente depois dessa comissão. A comissão do Senhor Jesus foi para o resto da sua vida. Após o desfecho dessa conversa, desse diálogo, Pedro estava trabalhado por Cristo, recomissionado. A glória de Cristo apareceu para Pedro. Pedro foi fixado em seu ministério. 1 Pedro 5, verso 1 ao 3. Olha ali, irmão. Portanto, ele, como um presbítero, como uma pessoa que maneja bem a palavra, um presbítero cuida de ovelhas, um presbítero apacenta ovelhas também. Apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Eu o faço como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Verso 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Orem por ele, e não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Vocês estão conseguindo enxergar o amor ágape? Sacrificial? Passa. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Amor ágape. Amor ágape. Pedro, será que ele aprendeu? São palavras dele. Palavras de Pedro. Será que ele aprendeu depois disso? Verso 18. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus Cristo fala para Pedro: servos e imitadores, obediência, são as condições do Evangelho. Jesus Cristo, no verso 18, está apresentando a Pedro algumas dessas condições. Jesus Cristo está aqui apresentando a Pedro, no verso 18, a sua cruz. Agora, com Pedro restaurado e recomissionado ao ministério, era necessário expor o preço envolvido. Lembra da torre? Lembra do rei que vai entrar numa guerra? Jesus está apresentando o Evangelho. Jesus está apresentando o preço. Jesus está aqui apresentando as condições. Seguir Jesus significa não só estar disposto a sacrificar tudo em submissão à sua vontade, mas também para obedecer os seus mandamentos e imitá-lo. Obedecê-lo mesmo se isto implicar a sua própria morte. Entre a sua vida e a obediência em Cristo, você tem que ficar, se verdadeiramente é um discípulo, com a obediência em Cristo, não com a sua vida. Se Cristo lhe ordenar: eu quero que você vá para um país perseguido, pregue o Evangelho, mesmo que eles te peguem e te matem, você obedece. Por quê? O amor que Ele te deu, através do Espírito Santo, é o amor ágape. O filéu não te coloca nisso. O filéu não te coloca na essência do Evangelho. O filéu não é isso. Infelizmente. Eu te pergunto,
depois desta conversa, qual tipo de amor Pedro estava tendo. Com as palavras que ele disse nas suas epístolas, que tipo de amor ele estava tendo. Ele diz, em verdade, no verso 18, significa algo que certamente acontecerá, algo importante. É tipo, preste atenção, eu estou repetindo, preste atenção, como faz em todo o Evangelho de João, que diversas vezes ele repete, em verdade vos digo. A frase solene, em verdade, introduz uma verdade significativa. O texto também fala no verso 18, que quando você era mais jovem vestia-se a si mesmo, ou cingia-se. Isso significa que ele tomava as próprias decisões. Ele fazia aquilo que bem queria. Ele cingia a ele mesmo. Ele ia, ele vinha, ele negava. Porém, meus queridos, após Cristo tocar e lhe entregar o amor ágape, colocar realmente ele na essência deste Evangelho, não se tratamos mais das nossas decisões, não se trata da gente, nunca se tratou. Se o amor ágape me coloca no amor sacrificial, como é que eu posso dizer que é por mim mesmo? Ninguém morre por alguém com um amor natural que se chama filéu. Ninguém. Ele diz ainda no verso 18, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá ou o cingirá. Mas Jesus disse a ele, quando você envelhecer, você estenderá as mãos e outro te cingirá. E trazê-lo para onde você não deseja ir. Chegaria o tempo que as coisas não estariam mais no controle de Pedro. Não estariam. A morte de Pedro, com uma frase, estenderá as mãos, implica que seria por crucificação. Por isso estenderão as mãos do Pedro. Estenderá as mãos e outra pessoa vestirá. Tudo por Cristo. Pedro passou as últimas 3 décadas da sua vida servindo ao Senhor, sabendo de seu martírio, porque Cristo agora tinha acabado de informar a maneira como ele morreria. Você vai morrer assim, mesmo sem querer. Esta é a sua morte. Se Cristo apresentasse para você, quer um teste básico, para saber se você tem um amor ágape ou não. Se Cristo apresentasse para você a forma como você morreria, você permaneceria no Evangelho? Sabendo que esta morte é consequência de uma vida de obediência? Repito, esta condição só é dada pelo Espírito Santo de Deus. Verso 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Está aqui. E existem relatos históricos, não na Bíblia, mas relatos dos pais da igreja, que no ano de 42 depois de Cristo, transferiu a igreja para a sede do império da cidade de Roma, Pedro. Foi estratégia de evangelização. A partir do centro do império, seria mais fácil a locomoção para evangelizar. No tempo de Nero, em 67 depois de Cristo, foi preso e crucificado nos arredores de Roma, atual Vaticano, além do rio Tíber. Existe um livro chamado O Livro dos Mártires, escrito por John Fox. Lá existe um relato assim, está escrito: Nero procurava razões contra Pedro para matá-lo. Os discípulos rogaram insistentemente ao apóstolo que fugisse da cidade. Foge. Lembra? Cingir-se a si mesmo. Aí você vai ficar velho e vão cingir você. Persuadido pela insistência deles, Pedro dispôs-se a fugir. Ele dispôs-se a fugir. Ao chegar, porém, à porta desta cidade, viu o Senhor Jesus Cristo.
que lhe vinha ao encontro adorando. Pedro indagou: Senhor, para onde vais? Ao que lhe respondeu: vou para ser de novo crucificado. Cristo vindo alegre. Cristo vindo cheio de alegria. Pedro tentando sair da cidade. Vê Jesus Cristo. Pergunta: o Senhor vai aonde? Ele é alegre. Vou ser crucificado de novo. Mas ele não estava tratando dele mesmo, estava se referindo a Pedro. Ao que ele respondeu: vou para ser de novo crucificado, Pedro, ao dar-se conta de que era de seu sofrimento que o Senhor falava, voltou à cidade. Jerônimo, um dos pais da igreja, afirma que foi crucificado de cabeça para baixo, por petição. Petição própria, ele pediu para isso. Por julgar-se indigno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Você tem uma morada. Você tem uma morada. 20. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, que eles estavam seguindo, voltando lá na praia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Depois da restauração começa a peregrinação. Provavelmente Jesus se levanta e começa a caminhar e fala: Jesus, siga-me. Perdão, Pedro, siga-me. Depois de Jesus ter falado a profecia da morte de Pedro, como ele morreria, e disse-lhe: segue-me, evidentemente se levantou e foi andando, possivelmente ao longo da margem do lago. Evidentemente, previsão do martírio de Pedro e de Cristo, solicitado, preocupação com o que aconteceria com seu amigo. O que diz aqui? Pedro olhando para a situação no qual ele morreria. Cristo anunciando o tipo de morte que ele enfrentaria. Olhando para os seus amigos que ali estavam. Em especial João, que sempre estava presente, estava no Getsemane, estava no Monte da Transfiguração. João era um amigo de Pedro. Ele olha para João e fala. 21. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? E quanto a ele? Pedro recebe o convite individualmente: segue-me. Cristo ainda não tinha falado com João, Cristo não tinha falado com outros, a conversa estava direcionada com Pedro. Cristo falou: segue-me, para Pedro, e Pedro estava vindo. Porém, teve um momento onde ele desviou a sua atenção, olhou para trás e perguntou: Cristo, e quanto a ele? Verso 22 e último. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, eu vou repetir as palavras. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Ninguém faz devocional com isso, né? Ninguém abre no domingo de manhã e lê isso, né? Siga-me você, ele diz. Siga-me você. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que isso importa para você? Não era uma resposta, mas era uma repreensão, que deixou claro a Pedro que estava a acontecer com João. Era nenhum de seus negócios. O que no futuro pertencia a Deus, se referindo a João, não cabe a mim, não cabe a Pedro, não cabe a você. Talvez você esteja seguindo a Cristo, mas perguntando: mas e ele? E meu filho? E meu pai? E minha mãe? O futuro do seu pai, do seu filho ou da sua mãe está na sua mão ou está nas mãos de Cristo? Lembra o que ele falou? Aquele que ama mais o seu irmão, a sua mãe, se importa mais, não pode ser meu discípulo. É justamente por causa disso. Porque em algum momento você vai olhar para trás, e aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Por causa disso. E ele diz, depois dessa repreensão: você segue-me.
A atenção de Pedro não era para ser de ninguém, não era para estar desviada em ninguém, mas por sua própria devoção e dever, devia estar em Jesus Cristo. Todos os crentes vão fazer bem para abraçar essa verdade, que o Senhor tem um plano único para cada um de seus seguidores. O caminho é estreito e a salvação é individual. Cada um será julgado conforme as suas obras. Cada um, não é cada dois nem cada três. Mamãe e papai não vai julgar filho, vocês juntos não. É cada um. O caminho é estreito justamente por causa disso, porque é um por vez. E quem que vai mostrando? Jesus Cristo. Tem como você ficar olhando para trás? Se você olhar para trás, você vai pisar errado. Você não vai enxergar as pisaduras de Cristo neste caminho. Resumindo e concluindo toda essa história, todos os ensinamentos preciosos de Jesus Cristo, o amor ágape nos coloca em uma esfera de obediência. O amor ágape nos coloca totalmente com os olhos fitos na cruz. É apenas o amor ágape gerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu te encorajo a fazer uma oração comigo aonde você esteja, neste momento. Acredito que esta palavra com certeza falou ao seu coração. E você esteja constrangido, assim como eu estou, pelas palavras de Cristo e como Ele age. Porque uma coisa é certa: todos nós, em algum momento, ainda hoje, pecamos e envergonhamos o nome de Cristo. O que precisamos então? Mais e mais deste amor ágape, obediência, sacrificial, cruz, autonegação, e não sombra e água de coco. Não. Incline sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradeço pela Tua palavra, agradeço pela glória de Cristo no recomissionamento de Pedro. Que o Senhor possa efetuar em nós, em nossos viveres, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que vai e que não coloca nada à frente. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa nos capacitar, a cada um de nós. O Senhor possa nos chamar, o Senhor possa nos corrigir, o Senhor possa nos exortar. Purifica, Senhor Deus, o Teu povo com o poder da Sua palavra. Santifica-nos, Deus. Precisamos de santidade. E que o Senhor efetue em nós a Tua vontade. Que seja conforme o Teu querer e não o nosso. Que assim como Pedro foi transformado pelo poder do Seu Filho Jesus, entendendo e sendo lançado na rocha, se submetendo ao senhorio de Cristo, sendo um homem, sendo o fundamento da igreja, sendo um exemplo para cada um de nós, podemos aprender mesmo nas imperfeições de Pedro, podemos aprender mesmo nas suas limitações, porque se assemelhamos muito com Ele, Deus. Mas eu te peço que o Senhor transforme esta realidade, que o Senhor, Deus, cuide de cada um de nós, nos abençoe, cuide das famílias, cuide dos lares, cuide do seu povo, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana. E fique firme, meu irmão. Deus abençoe.